Olá! Novamente aqui no canal Matemática Modestiana. Hoje a gente vai estudar a parte 10 do cálculo algébrico, que trata a respeito da função afim. Seria interessante, no outro momento, não agora, você assistir à introdução desse conteúdo de função. Se você não assistiu, tem link aqui no card para você assistir. Mas clica, deixa aberto e assiste depois, certo? Bora assistir essa aula sem mais delongas para a gente trabalhar direitinho a ideia e, na verdade, de forma rigorosa também, com todo o rigor, a nível, claro, de ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio, o que é uma função afim. Antes de tudo, vamos verificar onde está essa habilidade na BNCC, né? Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações, numérica, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Então, função afim. Só lembrando, se você ainda não tem a mínima ideia do que é função, do que pode ser função entre duas variáveis, tem link aqui no card novamente. Então vamos a uma situação. Uma bomba retira água de uma cisterna e lança em uma caixa d'água com vazão de 20 litros de água por minuto. A tabela mostra a relação do número de litros de água despejado na caixa d'água em função do tempo. Então você pode verificar aqui na tabela que a cada 1 minuto nós temos 20 litros de água despejado na caixa d'água, né? Por meio da cisterna. Em 2 minutos 40 litros, em 3 minutos 60 litros, em 4 minutos 80 litros, em 5 minutos 100 litros, em 6 minutos 120 litros. A lei da função que relaciona o número y, certo? A gente vai considerar aqui a variável dependente, certo? Vamos chamar de y. Então, a lei da função que relaciona o número y de litros de água despejado com o tempo x, que é a variável independente, né? Em minuto de funcionamento da bomba pode ser representada por. Então, se você observar, eu multiplico o tempo em minuto por 20 e eu tenho o número de litros, certo? O que significa essa situação, essa igualdade? Y igual a 20 vezes x. É a lei da função, que relaciona o número y de litros de água com o tempo, certo? No caso, litros de água despejado, certo? Claro que aqui nós temos unidade. A quantidade de água está em litros e o tempo está em minutos. Vamos a uma situação 2. Uma marcenaria fabrica mesas com largura fixa de 1 metro e comprimento de medidas variadas. A tabela mostra a relação entre as medidas de comprimento e os perímetros das mesas fabricadas. Lembrando, o que é perímetro? É a soma das medidas de todos os lados. Então vamos lá. Se no caso nós tivermos a medida x de comprimento igual a 1, nós vamos ter um perímetro de 4, certo? Se a medida x do comprimento for 2, nós vamos ter um perímetro de 6. Se a medida x do comprimento, observe bem na figura o que significa a medida x, certo? Se a medida x for 3, nós vamos ter um perímetro igual a 8. Se a medida x for 4, nós vamos ter um perímetro igual a 10. Se a medida x for 5, nós vamos ter um perímetro igual a 12, e assim sucessivamente. O perímetro y dessa mesa é função da medida x do comprimento e pode ser expresso por y igual a 2x mais 2, certo? Observa que a gente tem uma outra lei de função, certo? Diferente um pouco da anterior, que bastava multiplicar por 20, né? No caso, a variável independente x.
Aqui nós temos que multiplicar por 2 e em seguida somar 2 para obter o perímetro, certo? É só você acompanhar aí, olha. Vamos acompanhar por meio de um exemplo aqui. Olha aqui a medida x do comprimento quando ela é 3. Aí você vai fazer 2x vai ficar 2 vezes 3, que dá 6, mais 2. E o resultado é 8. Aí você verifica onde está o perímetro, que se a medida x do comprimento for 3, o perímetro é 8, certo? Então nós temos aí mais uma situação que envolve duas grandezas, onde nós temos que a grandeza perímetro, nesse caso, depende da medida x do comprimento que a gente está colocando na situação. Então, as leis das funções y igual a 20x, que foi o primeiro caso, e y igual a 2x mais 2, que corresponde às situações 1 e 2, são do tipo y igual a x mais b, em que a e b são números reais, certo? Então, se você ainda não estudou, não se lembra da ideia de números reais, observa aqui o link do card, certo? E dê uma estudada um pouco mais aprofundada sobre o que é números reais. Então, essas leis lembram a de uma função afim, certo? Uma função afim. Então, definindo de modo mais técnico, vamos dizer assim, mais rigoroso, mais algébrico também, função afim é toda função f cuja lei pode ser escrita na forma f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais e x pode ser qualquer número real. Só lembrando que, nesse caso, a função é f, certo? Mas há alguns livros, alguns exemplares, alguns autores que eles chamam a função como f de x, certo? Nesse caso, em algum momento eu posso chamar a função de f de x, mas vou me colocar apenas na situação de chamá-la função f, certo? Função f, função g, função h. Mas você pode, de repente, em outros estudos, ouvir um outro professor, um outro orientador falar função f de x, função g de x, certo? Na verdade, ele está se referindo direto à grandeza, à variável dependente, né? Então, nós temos aqui mais alguns exemplos para você. Olha aqui a função f, no primeiro caso. Função f, onde f de x igual a 2x mais 5, nós temos que o a é 2 e o b é 5. São dois números reais, certo? Olha o segundo caso. A função f, onde f de x igual a menos 7x, nós temos o quê? O a igual a menos 7 e o b igual a 0. Quando b igual a 0, a gente pode chamar, além de ser função afim, a gente chama também essa função de função linear, certo? E ela também pode ser representada por simplesmente f de x igual a x, certo? Então, função linear, ela vai aparecer bastante em muitos problemas, certo? Da matemática, da física, da química, da biologia também. Então, é importante você entender que a função linear é um caso particular da função afim. O terceiro caso, a função f, onde f de x igual a menos 5. Nós temos o quê? O a é 0 e o b é menos 5. Então, nesse caso, olha, onde o a é 0, a função afim ela também é chamada de função constante, certo? Poucos são os livros que vão trazer essa particularidade para você. Geralmente, eles trazem apenas que existe a função linear, existe a função constante, e a função afim é quando a e b são diferentes de zero, certo? Eles não trazem esse detalhe que a função linear e a função constante são casos particulares da função afim. Agora, olha um caso interessante, é o quarto exemplo. A função f é dada por f de x igual a x mais 1 sobre 3, ou x mais 1 tudo dividido por 3. Essa função também pode ser escrita da seguinte forma: f de x igual a 1x sobre 3
mais 1 sobre 3. Ou 1/3 de x mais 1/3, certo? Quando você coloca dessa forma, fica mais fácil você perceber que o A é igual a 1/3 e o B é igual, nesse caso, a 1/3 também. Então, como seria o gráfico da função afim? Então, na verdade, se você for levar ao rigor universitário, seria uma representação gráfica, certo? Uma representação geométrica do gráfico da função afim. Mas a gente já costuma falar gráfico, a gente já se acostumou a falar gráfico simplesmente. Então, construir o gráfico da função f, como eu falei para vocês, em algum momento a gente vai acabar, em vez de falar f, a gente vai falar f de x, certo? A gente vai se referir logo à expressão, né? Construir o gráfico da função f de x igual a 3x mais 2, em que x é qualquer número real, certo? Então, inicialmente escolhemos valores arbitrários para x e calculamos os valores de y correspondentes para obter alguns pares ordenados. Então, olha só, eu escolhi esses valores para o x, menos 2, menos 1, 0 e 1. Por quê? Porque são valores, eu acredito, né, simples de trabalhar, são valores inteiros, certo? Mesmo sendo negativo, acredito que não vai dar muito trabalho nesse momento inicial de aprendizagem, certo? Mas você poderia escolher quaisquer outros valores. Eu escolhi 4, você poderia escolher mais ou menos, desde que seja no mínimo 2. Você vai perguntar por que no mínimo 2, né? Porque a gente vai já verificar que o gráfico de uma função afim é uma reta. E da geometria euclidiana, certo? Que é a geometria plana que a gente estuda no ensino fundamental e médio, e a gente estuda espacial também, mas a gente vai se referir nesse primeiro momento à geometria euclidiana plana. A gente sabe que 2 pontos definem uma única reta, né? Mas só que aqui, como a gente está aprendendo, vamos colocar 4 para a gente ter uma ideia melhor. Então, se o x for menos 2, eu vou calcular a imagem de menos 2. O f de menos 2, que é igual a 3 vezes menos 2, mais 2. Eu estou aplicando direto na lei da função, né? O valor de x igual a menos 2. 3 vezes menos 2 mais 2, que é igual a menos 4. Se o x for menos 1, f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1 mais 2, que é igual a menos 1. Se o x for 0, f de 0 igual a 3 vezes 0 mais 2, que dá, nesse caso, 2. Tem como resultado 2. E se o x for 1, nós temos f de 1 é igual a 3 vezes 1 mais 2 igual a 5. Então, lembrando novamente que essa introdução aqui, essa parte de como usar, a gente já trabalhou no vídeo anterior. E se você ainda não verificou, certo? Novamente, tem link aqui no card para você não esquecer de revisar a aula anterior a essa, certo? Para ficar com um aprendizado mais sólido sobre função. Então, o que a gente vai fazer a partir de então? Nós temos valores arbitrários escolhidos, certo? A gente mesmo escolheu aqui menos 2, menos 1, 0 e 1. Nós temos as imagens desses valores, certo? Menos 4, menos 1, 2 e 5. A gente pode montar uma tabela, certo? Não é necessário você colocar essa tabela, mas para nível de organização, certo? Seria bem interessante, porque você vai colocar em termos de pares ordenados, e é bom a gente se acostumar com essa simbologia, certo? Representamos no plano cartesiano os pares ordenados encontrados e unimos os pontos. Então, eu vou representar no plano cartesiano menos 2, menos 4, menos 1, menos 1, 0 e 2, 1 e 5. É bem importante, é muito importante, na verdade, gente, você diferenciar uma coordenada, certo? De um ponto. Por exemplo, se o x é 1, o x é uma coordenada, certo?
o y igual a 5, o y é outra coordenada, certo? Eles têm nomes específicos, o 1 é abscissa e o 5 é ordenada, certo? Mas quando você se refere ao par ordenado 1 e 5, isso é um ponto. Então cuidado para não confundir esses conceitos, certo? Porque às vezes a gente, sem querer, por descuido mesmo, a gente fala o ponto 1, ponto 5, certo? Na verdade não é um ponto, é só uma coordenada. A gente está trabalhando aqui, certo? Com um eixo XY, que é esse aqui, ó. Então, para ser ponto, vai precisar de duas coordenadas. Então, olha o que eu fiz. Onde está alaranjado, assim, um pontinho bem mais forte, são esses pontos na última coluna da tabela, certo? Só que aí vem a ideia de continuidade. Eu escolhi ao acaso esses 4 valores de x, calculei os valores de y, em seguida eu transformei em ponto esses valores, certo? A gente já trabalhou isso daí lá no primeiro vídeo sobre função. E agora eu tenho que entender que, como eu estou numa função afim que aplica números reais e geram outros números reais, esses são 4 valores apenas, certo? 4 pontos apenas entre infinitos que existem entre eles e além deles. Então, para dar a ideia de todos os pontos, eu faço a união, certo, deles, que gera, na verdade, essa reta, que é a representação geométrica do gráfico da função afim, certo? Então, essa reta alaranjada aí, ela, em termos de função, ela é dada por essa equação, y igual a 3x mais 2, certo? Onde o y, não esquecendo, é o mesmo que o f de x. Então, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, não perpendicular ao eixo x. Ela não pode ser perpendicular ao eixo x, porque senão vai dar problema em relação ao conceito de função, certo? Você vai ter, no caso, uma abscissa tendo várias ordenadas, e isso não está de acordo com a definição ou o conceito de função, certo? Então, vamos a mais um exemplo. Construir o gráfico da função, como a gente falou, a função é g, mas aqui a gente vai falar a equação da função, né? G de x igual a menos 2x, em que x é qualquer número real. Então, novamente, como o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, precisamos conhecer apenas 2 pontos para traçar seu gráfico. Então, no anterior, eu coloquei 4 valores arbitrários, mas a partir de agora, como eu sei que é uma reta, eu preciso apenas colocar 2 valores que vão gerar outros 2 valores que vão ser colocados em forma de pontos, de 2 pontos, e por meio desses 2 pontos eu vou traçar uma única reta, certo? Então eu vou escolher os valores 0 e 1, que eu acredito que são valores bem simples para calcular a imagem. Então, se o x for 0, g de 0 vai ser menos 2 vezes 0, que dá 0, obedecendo a lei da função, né? Se o x for 1, nós temos g de 1 igual a menos 2 vezes 1, que é igual a menos 2. Colocando na tabela para dar uma organização, certo? Melhor, assim, em termos visuais do que você vai fazer. E aí nós temos a representação do gráfico da função afim, certo? Essa reta verde que vocês estão vendo, ela passa na origem, que é o ponto 0, 0, certo? Representada pela equação y igual a menos 2x. De acordo com o que a gente viu anteriormente, trata-se de uma função linear, certo? Onde o b, nesse caso, é igual a 0. E como a gente sabe, esses 2 pontos apenas dão o direcionamento da reta. A reta não é formada por esses 2 pontos, é formada por infinitos pontos, entre eles e bem além deles também. O gráfico de uma função linear, certo? É sempre uma reta que passa pelo ponto 0, 0, ou seja, pela origem do plano cartesiano. Então,
Vamos a mais um exemplo, certo? Que é construir o gráfico da função h, onde h de x igual a menos 3, em que x é qualquer número real. Novamente, eu escolhi ao acaso dois valores para x, por exemplo, menos 1 e 2. Só que onde eu vou colocar esse valor de x aqui na equação? Não tem, né? Então é como se tivesse, certo, o valor lá ax, certo, mais b, como a gente costuma ver. A gente só tem o b igual a menos 3. É como se, no caso, o a fosse zero. Na verdade, o a é zero, né? Então, qualquer valor que você colocar para x ali, se o a é zero, quando você multiplicar por zero, vai dar zero. Aí, menos 3 vai resultar em menos 3, certo? Então, nós temos quaisquer valores que eu colocar para x, eles vão se ligar com menos 3. Eles vão gerar a imagem menos 3. Então, nós temos esses dois pontos, menos 1, menos 3, 2 e menos 3. Observe que o valor de y sempre será igual a menos 3, independente do valor atribuído a x. E aí nós temos uma reta, certo, paralela ao eixo x, certo, onde a equação dessa reta é igual a y igual a menos 3. Certo? Nós temos a indicação dos dois pontos ali, menos 1 e menos 3, do lado esquerdo do eixo y, e 2 e menos 3 do lado direito do eixo y. Certo? Observa que é uma função constante, não é isso? E a função constante ela tem essa característica. Ela é uma reta paralela ao eixo x. Certo? É o que a gente acaba de concluir aqui. O gráfico de uma função constante sempre será uma reta paralela ao eixo x ou coincidente com o eixo x. Ela pode estar em cima do eixo x, sem problema algum. Então, nós temos as nossas referências, certo? Que é de onde a gente tira todo o nosso conteúdo, nossas ilustrações, nossas figuras, certo? E é importante a gente sempre citar para dar os créditos, certo? Para futuras pesquisas. E também, se você quiser se aprofundar mais nesse conteúdo, nós temos essas referências aí. E mais uma vez a gente agradece por estar assistindo o vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, a gente recomenda que você deixe a sua curtida, certo? Curta o nosso vídeo para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas assim, como você que está buscando mais aprofundamento no conteúdo matemático, que nesse caso é função afim. Compartilhe com seus colegas de sala. Certo? Se você achou interessante, envie aí para os seus grupos de colegas de sala, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. Então, se você tiver de repente alguma dúvida, não ficou claro alguma passagem, certo? Comente essas possíveis dúvidas e a gente vai se ver novamente na próxima aula. Até a próxima!